Vamos resolver agora o exercício 22 do capítulo 29 do Halliday, nona edição, volume 3. Se refere a este exercício aqui. Como essa figura nos mostra uma seção reta de dois fios longos e paralelos, percorridos por correntes e separados por uma distância L. Então, aqui estão os dados do problema. A razão entre a corrente 1 dividido pela corrente 2 é igual a 4. Então, passo uma corrente por cada um desses fios. Aqui nessa parte da figura, nós temos a componente Y do campo magnético, dado em nanotesla. Em função da posição no eixo X, à direita do fio 2. Então, essa parte aqui, ó, essa relação aqui. A escala, ela é definida por o BYS, que no exercício é 4 nanotesla, e a escala horizontal é definida pelo XS, que aqui é 20 centímetros. A pergunta é, para qual valor de x maior do que zero, então nessa região aqui, a componente é máxima. Então, vocês estão vendo que somente pelo gráfico a gente não consegue determinar isso, onde que é máximo. E depois pede o valor máximo do campo magnético, dada uma corrente I2 de 3 mA. E também precisamos determinar o sentido para dentro ou para fora do papel de cada uma dessas correntes. Começando a análise, então. Nós aprendemos que cada fio retilíneo, ele gera um campo magnético que tem um formato mais ou menos assim. Então, como é um fio longo, nós vamos considerar que o campo magnético seria perfeitamente círculos perfeitos, concêntricos em relação ao fio. Então, tem o mesmo eixo do fio. Cada um desses fios gera um campo magnético nesse formato. Eu quero analisar o campo magnético em algum ponto aqui do eixo X. Eu escolhi arbitrariamente esse ponto aqui como sendo equivalente a esse ponto aqui. Por quê? Analisamos o gráfico. Então, aqui eu tenho campo magnético ao longo de Y. Vocês estão vendo que não tem ao longo de X, não tem ao longo de Z. Estou considerando que o campo magnético, todas as componentes estão somente ao longo de Y. O que é certo, conforme já aprendemos sobre campo magnético gerado por correntes nessa situação aqui de fio retilíneo longo. Voltando para cá, o que eu estou vendo nesse gráfico? Que o campo magnético ao longo de Y, ele tem o valor zero nesse ponto aqui. Quando eu me aproximo do fio 2, ele vai indo para o negativo. Então, bom, olha o que aconteceu aqui, né? Apareceu um vetor campo magnético. Conforme eu me aproximo do fio 2, o campo magnético aponta lá para baixo. Não é muito difícil de perceber que conforme eu me aproximo do fio 2, o campo magnético que vai ponderar, aquele que vai se sobrepor aos outros, é o campo magnético do fio 2. Logo, o campo magnético do fio 2, ele deve ter um sentido tal que o vetor campo magnético aponta para baixo. Com isso, eu consigo determinar qual é o sentido da corrente que gera esse campo magnético aqui para baixo. Analisando o gráfico, eu vejo que ele vai vindo aqui para o próximo do zero, ele se torna zero, então ele vai ficando menos negativo conforme eu me afasto do fio 2, e chega num determinado ponto onde o campo é zero. Isso indica que há um outro vetor campo magnético apontando no sentido contrário. Mesma direção, sentido contrário. Quer dizer, tem um ponto X positivo, onde o campo total é zero. Isso só vai acontecer se o campo magnético gerado pelo fio 1 e o campo magnético gerado pelo fio 2 tiverem sentidos opostos, como aqui.
Conforme a gente se afasta mais e mais, vai ponderar o campo magnético do fio 1. Ele vai prevalecer sobre o outro. Vocês estão vendo aqui que ele fica positivo, o campo magnético resultante ao longo de Y. Isso se deve pelo fato de que a corrente do fio 1 é 4 vezes maior a corrente do fio 2, conforme esse dado do problema. Concluo com isso que, como o fio 2 gera um campo magnético, então, no sentido horário, para gerar esse vetor aqui apontando para baixo, a corrente deve ser para dentro, gerando, conforme uma regra da mão direita, o campo magnético no sentido horário, de maneira que o fio 1 tem uma corrente para fora, para gerar um campo magnético no sentido anti-horário, para gerar esse vetor campo magnético aqui apontando para cima. Posso escrever que a equação de campo magnético em Y vai ser a soma do campo magnético gerado pelo fio 1 mais o campo magnético gerado pelo fio 2. E a partir daí, eu vou resolver o restante do problema. Vamos para os cálculos. O campo magnético em Y é igual ao campo magnético gerado pelo fio 1 mais o campo magnético gerado pelo fio 2. Como nós vimos que o campo magnético gerado pelo fio 1 ele tem sentido oposto do campo magnético gerado pelo fio 2, então eu vou reescrever isso como campo magnético do fio 1 menos o campo magnético do fio 2, pela questão vetorial. Então, esse para cima e esse para baixo. O campo magnético gerado por um fio retilíneo longo é dado por essa equação aqui, μ0 vezes o I dividido por 2πr. O μ0 é a permeabilidade magnética do meio, nesse caso a gente usa ar ou vácuo, e a corrente 2π vezes r, que é a distância do fio até o ponto onde calculamos o campo magnético. Vamos substituir aqui e substituiremos também o fato de que estamos analisando a região onde o campo magnético em Y é zero. Dessa forma, eu fico com a equação B1 menos B2 igual a zero, resulta em B1 igual ao B2. Em módulo, eles têm o mesmo valor. Vou substituir agora a equação de campo magnético aqui, μ0 e 1 dividido por 2πr1, μ0 e 2 dividido por 2πr2. Posso simplificar os iguais, μ0 que aparece dos dois lados, 2π, e fico com a equação I1 dividido por R1 é igual a 2 dividido por R2. E agora? Vou usar outra informação que o problema dá. I1 dividido por I2 igual a 4. Isso resulta em I1 igual a 4 vezes o I2. Vou substituir aqui. Chego nisso. Simplifico o I2. A equação resultante é 4R1 igual a 1R2. Para melhor visualização do problema, voltamos aqui e percebam que nós temos que a distância entre o fio 1 e o fio 2 é L. Nós estamos calculando o campo magnético total para um ponto aqui nessa região. Logo, qual é a distância desse ponto aqui, que se refere a esse? Vocês estão vendo aqui que nós temos essa informação de escala, 20 centímetros. Logo, esse ponto aqui é 10 centímetros. Então, aqui, em x igual a 10 centímetros, qual é a distância do fio 2 até aqui? Posso chamar de x. X igual a 10 centímetros. Mas qual é a distância do fio 1 até aqui? Eu não tenho o valor de L.
Então, eu posso apenas afirmar que a distância do fio 1 até esse ponto é L mais X. Conforme analisamos, R1 então é igual a L mais X, o R2 igual a X e o X igual a 10. Eu substituo isso na equação que eu tinha ali em cima. 4 dividido por L mais X igual a 1 sobre X. Percebam que com isso, o que eu não tenho? O L. O X eu tenho. Então, eu vou fazer aqui uma multiplicação cruzada, vou ficar com 4x igual a L mais X. O L vai ser 4x menos X, L igual a 3x. X igual a 10, L igual a 30 centímetros. Mais uma etapa concluída. Retomando nossa pergunta inicial, onde a componente BY é máxima? Eu volto para essa equação que eu tinha antes, BY igual a B1 menos o B2. Quero saber onde essa componente é máxima. Primeiro eu vou escrever aqui que equação é essa. Mi0 e 1 dividido por 2πr1 menos o Mi0 e 2 dividido por 2πr2, como eu tinha antes. Perceba que agora eu não posso fazer simplificação desses termos, porque eu não estou igualando a zero. Como que eu descubro onde que uma função é máxima? Onde é o valor máximo dessa função? Vamos relembrar rapidamente aqui. Eu tenho uma função desse tipo e eu quero saber esse valor aqui. Onde é? Que valor é esse? Onde essa função é máxima? Lembra lá de cálculo 1? A gente descobre onde a derivada é igual a zero. Lembra disso? Onde a derivada dessa função for zero, eu sei que eu tenho um ponto de máximo ou mínimo. É exatamente isso que a gente vai fazer com essa equação aqui. Eu quero saber o ponto de máximo. Vou fazer a substituição que eu tinha antes. O I1 é 4 vezes o I2. O R1 é L mais X e o R2 é igual a X. Vou substituir isso aqui dentro antes de fazer a derivada dessa função. Posso fazer outra coisa também? Vou fazer aqui, colocar os termos iguais em evidência. Não posso fazer simplificação, mas posso botar os termos em evidência, sim. Agora eu fico com I1 dividido por R1, onde o I1 é 4 e 2, o R1 é L mais X, menos I2 dividido por X. Percebam que assim sai outro termo em comum. O I2 também é um termo em comum dos dois. Também posso colocar aqui para frente e colocar ele em evidência para fazer em qual variável? Quem é minha variável aqui? É o x. Então, essa derivada eu preciso fazer em x e igualar ela a zero. Saber para qual x isso é verdade. Vou colocar aqui, então, Mi0 e 2 dividido por 2π. Vou ficar aqui com 4, L mais X, menos 1 sobre X. Tenho que fazer a derivada disso tudo aqui. Dx, isso igual a zero. Não deixei muito espaço aqui, mas deu para captar. Fazer a derivada disso tudo. Vocês estão vendo o que é uma multiplicação? Esse é um termo, sai para fora dessa derivada e a gente vai derivar cada um desses termos aqui. Deriva primeiro esse termo, depois menos a derivada desse termo. Como que fica a derivada desse termo aqui? Vou fazer tudo passo por passo para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Fazer a derivada do termo 1 sobre alguma coisa aqui, que é uma função de x. Se fosse a derivada simplesmente de 1 sobre x, eu sei que daria menos 1 sobre x². Como eu tenho essa derivada aqui, a gente tem que fazer uma
breve regra da cadeia. Então, eu faço a derivada como se isso aqui fosse um x, então vai ficar menos 4L mais x ao quadrado. E eu tenho que derivar essa função aqui. O L é uma constante, derivada de x é 1. Logo, a derivada de todo esse termo fica simplesmente isso. Menos a derivada de 1 sobre x. Vou botar um outro parênteses aqui, que é menos 1 sobre x quadrado, igual a zero. Como eu estou igualando a zero, esse termo vai simplificar, e aqui vai resultar em 4L mais x tudo ao quadrado, mais, opa, tem um menos aqui, mais 1 sobre x ao quadrado, igual a zero. Vou facilitar um pouco a minha vida, vou fazer isso aqui, menos 4L mais x ao quadrado, igual a menos 1. Posso multiplicar dos dois lados por menos 1 e faço a multiplicação cruzada. Então, isso aqui vai ficar 4x quadrado igual a L mais x ao quadrado. O que eu faço com esse quadrado aqui? Bom, uma das coisas que eu posso fazer agora é colocar raiz nos dois lados. Coloco raiz nos dois lados, aqui vai ficar 2x, e aqui vai resultar em L mais x. 2x menos x igual a L, x igual a L. Como eu sei já o valor de L, que eu encontrei antes, era 30 centímetros, então onde essa função campo magnético em Y tem o maior valor, tem o valor máximo, em x igual a 30 centímetros. A última parte do exercício que ficou faltando é qual o valor máximo do BY se o valor de I2 é dado, que é 3 mA. O que eu vou usar? Eu vou usar essa equação aqui. Aqui eu tenho a equação do BY, que depende de μ0, que é uma constante, 2π constante. O I2, então, seria 3 mA, lembrando que o mili é 10 na menos 3. O L eu já tenho, o X eu já tenho onde isso acontece. Basta substituir nessa equação e encontrar o valor. Feito o carreto.